Fala galerinha, beleza? Vamos estar aí dando início ao estudo do livro de Efésios. Vamos lá. Efésios foi o lugar onde Paulo ficou durante 3 anos ali ensinando e mostrando a respeito do Evangelho de Cristo para aquela igreja. Uma cidade bastante idólatra, né? Onde tinha um templo da deusa Diana. E era também uma cidade portuária, onde havia um grande volume de visitantes e comércio, um forte comércio que existia naquele lugar. Paulo escreveu essa carta quando ele estava na sua primeira prisão ali em Roma. E essa carta é uma carta bem eclesiástica, onde Paulo vai tratar a respeito de alguns assuntos e algumas doutrinas bem relevantes para a igreja. Essa carta de Paulo ela é considerada como a carta rainha, porque ela possui conteúdos enormes, inclusive a respeito da salvação de Cristo Jesus. Paulo ele começa a carta ali já no versículo 3 ao versículo 14, mostrando a respeito da obra de salvação, e que essa obra, ela é uma obra realizada pelo Deus Trino, pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Olha comigo aí a partir do capítulo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Aqui Paulo já está demonstrando a respeito da predestinação, a escolha de Deus, quando Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas existirem, antes de todas as coisas acontecerem. Deus já tinha nos escolhido nele, já tinha nos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então essa teologia, essa teoria de que, aqueles que creem na predestinação, eles vivem de qualquer maneira, vivem de qualquer forma, de qualquer jeito, porque afinal, eles já têm em mente que Deus os escolheu. Não. Aqueles que são predestinados, escolhidos por Deus, eles entendem que são predestinados para serem santos, irrepreensíveis diante de Deus. E ele dá continuidade, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados por meio como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Ou seja, Deus nos escolheu antes da fundação do século, antes de todas as coisas existirem, de acordo com o propósito da sua vontade. Ou seja, foi uma escolha, foi uma graça, um amor, um propósito que Deus escolheu. Como? De que forma? De que jeito? De acordo com sua própria vontade, segundo o propósito de sua vontade, de acordo com a vontade dele, de acordo com a vontade de Deus Pai, Deus Trino, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Trino. Ele escolheu em consenso com o Filho, com o Espírito Santo, nos escolheu de acordo com a vontade dele, para predestinação, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, temos a redenção pelo sangue da remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, entenda que a gente vai ver no versículo 3 ao versículo 14, a gente vai ver essa obra de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela se concretizando e acontecendo sobre as nossas vidas. Primeiro, como nós lemos aqui, Deus Pai, ele nos predestinou, ele nos escolheu de acordo com a vontade dele, de acordo com o propósito de sua vontade,
Para louvor da sua glória, de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Ou seja, Deus ele nos predestinou, Deus Pai nos predestinou, Deus Filho ele concluiu esse ato, ele realizou a obra da salvação, e a gente vai dar continuidade no versículo 10, de vadia convertir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra, em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, o que antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o Espírito da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Olha só o que ele fala, que o Deus Pai, ele nos predestinou, Deus Filho, ele executou, e o Deus Espírito Santo, ele nos selou. Então, Deus Pai, ele nos escolhe, Deus Filho, ele executa, Deus Espírito Santo, ele sela. É aquilo que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 30. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou através de Cristo. E aos que justificou, também glorificou. Essa é a obra de Deus, essa é a obra do Deus Trino. Então aqui em Efésios, já no início, Paulo traz um grande enriquecimento para nós, mostrando que foi Ele que nos escolheu, Ele que nos predestinou. Através de Cristo Jesus nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados, e somos selados pelo Espírito Santo de Deus para vivermos uma vida debaixo da vontade, da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Então, aqui ele já começa nesse capítulo 1 falando a respeito disso, do versículo 15 ao versículo 20, do versículo 5 ao versículo 23. Ele vai fazer uma oração para os irmãos ali, e no versículo 2, no capítulo 2, ele já começa a também enriquecer essa carta, falando a respeito da regeneração. Aquilo que ele fez por nós, como que nós estávamos, mas como ele agiu em nós, e através dele, pela tua graça, pelo teu amor, temos direito à salvação. Olha só comigo, no capítulo 2, verso 1, ele vai falar, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Entenda uma coisa, Deus nos chamou e nos deu vida. Não foi nós que tomamos a decisão, não. Nós estávamos no nosso pecado, nós estávamos numa vida errada, nós estávamos numa vida sem conexão com Deus. Mas ainda assim, quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, nas nossas transgressões, Ele nos deu vida, Ele nos regenerou, Ele abriu nosso entendimento, Ele arrancou dos nossos olhos as escamas que nos atrapalhavam a ver, a enxergar o seu amor, a enxergar o caminho tortuoso a qual estávamos andando. Versículo 2, aí está mostrando aqui como que nós andávamos antes de Deus ter dado a nós essa vida. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Uau! O que ele está falando aqui é que nós, essa ideia, entenda uma coisa, essa ideia de que nós escolhemos, aceitamos a Jesus e depois nós somos regenerados depois desse arrependimento, isso não tem como, não tem lógica de acordo com a palavra do Senhor. Por quê? Porque nós por si só, nós jamais iríamos nos arrepender. Nós por si só jamais conseguiríamos enxergar e ver o pecado a qual estávamos atolados. Nós por si só jamais conseguiríamos, porque nós estávamos presos à nossa carne, estávamos presos aos potestades, aos poderes do mundo, nós estávamos aprisionados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos o que? No pecado, com uma natureza depravada, com uma natureza totalmente ruim, atolados no pecado, atolados no erro, atolados naquilo que não agradava o coração de Deus. Quando nós estávamos lá, Ele foi lá e nos deu vida, nos trouxe de volta à vida, nos trouxe de volta ao entendimento, a ver a vida em qual estávamos andando. Somente assim, através da regeneração, Ele nos trazendo de volta à vida, que nós conseguimos ver e se arrepender do pecado ao qual estávamos andando antes. E Ele fala: pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entenda uma coisa: a salvação não é por obras, não há nada que eu possa fazer que me dê direito a ser salvo. Não, a salvação é pela graça. Entenda uma coisa: tudo isso, a salvação é um atributo, é uma meritocracia de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, porque nós, como eu falei, nós por si só não conseguiríamos sair da lama do pecado onde estávamos, nós estávamos mortos. O Espírito Santo de Deus, Deus veio, nos deu vida, nos regenerou, e através disso nós conseguimos nos arrepender e entender o pecado a qual estávamos vivendo. E pela graça nós somos salvos. Isso é um atributo, uma forma de Deus. Ele nos salvou pela sua graça, pelo teu amor. Não há nada que eu possa fazer que vai me levar a ser salvo. Ele me salvou, Ele me escolheu, Ele me predestinou, Ele me deu a salvação. Não por obras, não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu faça que me dá direito a essa salvação. Ele me salvou. Para quê? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Entende o seguinte: a obra, ela não é sinônimo e não é feito para que eu possa ser salvo. Porém, um salvo, ele pratica as boas obras. As boas obras, ela não é causa. As boas obras, ela é consequência de uma vida salva, redimida, lavada e que tem a remissão dos pecados em Cristo Jesus. Então, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos deu vida quando estávamos mortos, e através dele, pela sua graça, pelo seu amor, nós somos salvos para viver em boas obras, para realizar boas obras. E no versículo 11, do capítulo 12, do versículo 11 até o versículo 22, vai mostrar a forma que, através de Cristo, Deus uniu os gentios aos judeus.
entenda uma coisa, antes no passado, né, quando a gente lê a palavra, quando a gente vê o tempo de Cristo ali, os judeus eles se consideravam e eram os únicos dignos e merecedores da salvação, porque eles carregavam as leis de Moisés, eles eram os circuncidados, eles eram aqueles a qual acreditavam ser os predestinados, os escolhidos para a salvação. Mas através de Cristo Jesus, ele uniu, agora já não é mais só judeus, agora os gentios também, ele uniu e fez para si um só povo, agora já não há mais separação, ele fez um povo só, um povo entre os gentios e entre os judeus. Nós não somos salvos. Quando a gente vai ler Romanos capítulo 4, vai ver vários capítulos dentro da palavra do Senhor, nós vamos ver que através de Cristo nós somos adotados e fazemos parte dessa família de Deus, e não os descendentes de Abraão por sangue, mas o descendente de Abraão por fé. Aqueles que têm fé em Cristo Jesus, esses são considerados os Israel de Deus, o povo de Deus, os escolhidos de Deus. Então Cristo, ele veio para criar uma ponte onde uniu os judeus aos gentios e uniu nós a Deus, uniu nós que éramos inimigos a amigos de Deus. Ele nos reconciliou a raça humana, reconciliou os judeus com os gentios e reconciliou esse povo a qual ele fez um só a Deus. Nós somos reconciliados através de Cristo Jesus em Deus. Agora nós podemos chamar Deus de Pai. Ele nos adotou. Antes nós éramos inimigos. Agora, através de Cristo Jesus, nós podemos chamar Deus de amigo. Não estamos mais debaixo da ira. Não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós agora somos justificados em meio de Jesus Cristo. Tanto os gentios como os judeus, unidos como só um povo em Cristo Jesus. Paramos aqui e depois nós voltamos no capítulo 3 e capítulo 4 de Efésios. Deus abençoe a tua vida e bons estudos aí.